Olá, seja muito bem-vindo e mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. São 11 horas pelo horário de Brasília e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Eu vou começar essa edição falando de economia. E a partir de hoje começam a valer as novas regras do Pix. Veja agora como vai ficar a transferência de dinheiro pelo sistema. Com as alterações, as operações do sistema de pagamento instantâneo do Banco Central deixarão de ter um valor limite por transação. Será possível, por exemplo, transferir todo o limite diário disponível na conta em um único envio. Não haverá também mais limites de transferências para contas de pessoas jurídicas, como empresas, que agora será determinado pelas regras de cada instituição financeira. Outra mudança é o limite noturno. Os usuários vão poder escolher se querem que a faixa de horário que limita o valor das operações noturnas comece apenas depois das 22 horas e não mais depois das 20, como é atualmente. As outras novas regras são referentes ao Pix-Saque e o Pix-Troco. No momento é possível sacar apenas R$ 500 via Pix durante o dia e R$ 100 no período da noite. A partir de 2023, os limites passam para R$ 3.000 durante o dia e R$ 1.000 à noite. O Banco Central também promoveu a alteração no regulamento do Pix para facilitar o recebimento de recursos por correspondentes bancários, a exemplo do que já ocorre com as lotéricas, e viabilizar assim o pagamento de salários, aposentadorias e pensões pelo Tesouro Nacional por meio do sistema. E eu falo de política agora. Em seu discurso de posse ontem em Brasília, o presidente Lula afirmou que vai trabalhar para todo o povo brasileiro e não apenas para quem votou nele. Em um discurso no parlatório do Palácio do Planalto, o presidente Lula prometeu, neste domingo, reconciliar os brasileiros. Vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras, e não apenas para quem votou em mim. Vou governar para todos e todas, olhando para o nosso luminoso futuro em comum, e não pelo retrovisor de um passado de divisão e intolerância. Lula chorou ao mencionar a miséria no discurso. A disputa eleitoral acabou. Repito o que disse no meu pronunciamento após a vitória de 30 de outubro sobre a necessidade de unir o país. Não existem dois Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. O presidente também prometeu reconstruir o Brasil. Fiz questão de dizer ao longo de toda a campanha, o Brasil tem jeito. E volto a dizer com toda a convicção, mesmo diante do quadro de destruição revelado pelo Gabinete da Transição, o Brasil tem jeito. Depende de nós, de todos nós, e vamos reconstruir este país. Milhares de pessoas acompanharam a fala de Lula. A volta da liberdade, a volta da democracia, a volta da igualdade, sem fronteiras, sem qualquer discriminação. A gente precisava disso. A gente estava sem representante nenhum, na verdade, no governo Bolsonaro, né? Agora a gente é tudo, a maioria, a melhora, do nosso ponto de vista, é 90%, 100%, não tem menos, né? Em suas primeiras medidas como presidente, Lula empossou seus 37 ministros, com um recorde de 11 mulheres. E, como tinha prometido, assinou vários decretos para reverter medidas de seu antecessor que facilitavam o acesso às armas. Lula também assinou medidas para reforçar as instituições ambientais na Amazônia. E a gente traz agora as notícias internacionais. No Vietnã, socorristas lutam contra o tempo para salvar um menino de 10 anos que caiu em um poço. Centenas de socorristas tentam resgatar um menino no Vietnã que caiu em um poço de 35 metros de profundidade. O garoto de 10 anos foi identificado como Thai Ly Hau Nam. Aparentemente, caiu no sábado enquanto buscava sucata em um canteiro de obras. O buraco é um pilar de cimento aberto como parte de uma nova ponte na província de Dong Thap. Enquanto os socorristas bombeiam oxigênio, equipes de resgate tentam perfurar e amolecer o solo para salvar o menino. Autoridades não estão seguras do estado de saúde dele, que deixou de interagir com o exterior. O primeiro-ministro do Vietnã pediu nesta segunda-feira que equipes de resgate federais se unissem aos esforços das autoridades locais para salvar o menino.
E com a presença de autoridades, começou agora há pouco o velório de Pelé na Vila Belmiro. O corpo chegou a Santos durante a madrugada e desde as primeiras horas muitos torcedores se mobilizaram para dar adeus ao rei do futebol. Acompanhe. O caixão com o corpo do rei Pelé chegou na madrugada desta segunda-feira à Vila Belmiro, em Santos, para o velório público de 24 horas no estádio do clube que revelou o melhor jogador do século XX para o mundo. A Casa do Peixe vai abrir as portas pela manhã e deve receber um grande número de torcedores e fãs de Pelé, cujo corpo vai repousar no centro do gramado. O acesso ao estádio vai ser permitido sem interrupções até às 10 horas da manhã de terça-feira. Depois, um cortejo vai ter início pelas ruas de Santos, que vai terminar em um mausoléu da cidade, com um sepultamento reservado para a família. E tenho certeza que vai ser grande, esses 2 dias que vai passar muita gente de torcedores, não só antigos que conheceu ele acompanhando o futebol, mas como um jovem, criança. Vou vir com a minha filha, com meu marido, nós vamos prestar essa homenagem, essa última homenagem a ele. Outras homenagens também aconteceram no Brasil, como na cerimônia de posse do presidente Lula no domingo em Brasília, que começou com 1 minuto de silêncio no Congresso Nacional. A fachada da sede da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, no Rio de Janeiro, agora tem uma imagem gigante de Pelé com a camisa da seleção e a palavra eterna. E o missionário R.R. Soares enviou uma mensagem de conforto aos familiares e amigos do rei do futebol. Meus amigos, nós ficamos tristes e consternados com a partida do rei Pelé, homem que alegrou muita gente, inclusive a mim quando era jovem, né, com o futebol dele, mas teve que partir. Atualmente não jogava mais, mas era um referencial. As pessoas sempre se referiam a ele, boa pessoa, que eu conhecia há muitos anos. Eu devia ter uns 17, 18 anos e ele, uns 10 mais do que eu, 8 mais do que eu. Estava no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e eu vi, mas como esse homem é simples, pessoa andando, falando com ele, e louva a Deus pela vida dele. Lamento que tenha partido, mas fiquei alegre porque o pastor Charleston Soares disse que ele assistiu o show da fé, cantava conosco, orava e que aceitou Jesus como Salvador. Isso alegrou meu coração, porque um dia nós todos vamos partir, mas quem não estiver salvo para com Jesus não vai estar. Então é preciso aceitar Jesus e eu pergunto a você, você já tomou a sua decisão? Se não, tome-a, que Deus o abençoe e Deus obrigado, em nome do Senhor. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço por sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 13 horas eu volto com mais notícias para você. Até mais! Meu desejo para 2023 é muita graça de Deus na sua vida.